Olá pessoal, aqui é o professor Kleber, sejam bem-vindos ao nosso curso Calculista Top 10+, e nós vamos iniciar aqui com uma introdução, onde nós veremos concepção estrutural, pré-dimensionamento de cargas. Depois a gente vai realizar um primeiro exercício, onde eu vou mostrar como preparar o arquivo de arquitetura que está no AutoCAD para o TQS. Lá no TQS a gente vai criar um edifício novo. Vamos importar a arquitetura que está no AutoCAD para o TQS, fazer o lançamento de pilares, vigas e lajes e dar uma consistência de dados e fazer também um processamento global e começar com as análises preliminares, ok? Mas nessa aula nós veremos apenas concepção estrutural, pré-dimensionamento e cargas na NBR 6120. Então, o que é concepção estrutural? A concepção estrutural nada mais é do que o lançamento da estrutura na arquitetura. Consiste em escolher os elementos lajes, vigas, pilares e fundações capazes de formar um sistema estrutural que seja capaz de resistir às ações atuantes, inclusive as de vinda de vento, impulso de terra e impulso de água, ok? E é importante que a estrutura permaneça em equilíbrio. O que significa isso? É que as reações sejam iguais às ações, ok? Qualquer que seja o sistema estrutural adotado, tem que atender os requisitos de normas, isto é, ao desempenho de serviço, estado limite de serviço, e à durabilidade da estrutura, estado limite útil. Aqui é uma aula de minha autoria, onde eu apresento aqui uma laje nervurada de 10 por 20, com espessura de 35 centímetros de laje. É uma laje de cobertura, e aqui do lado é um complemento da obra, que essa obra foi feita uma parte em aço e uma parte de concreto armado. Ok? Pessoal, o cálculo manual é muito importante também. Às vezes a gente precisa checar algum elemento e a gente usa, né, do cálculo manual, que é bem mais simples para checar os resultados. Aqui nós temos uma viga bi-engastada, do lado aqui uma viga em balanço, aqui uma viga bi-apoiada com carga concentrada, do outro lado com carga distribuída. Geralmente a gente tem vigas com cargas distribuídas e com cargas concentradas também, ok? E como é que é realizado na estrutura o fluxo de cargas, como que é direcionado isso até as fundações? Acontece o seguinte, que eu tenho uma laje, eu tenho um plano. No plano eu vou ter carga por metro quadrado. Quando eu tenho a viga, que é um elemento retilíneo, eu vou ter cargas por metro linear. E no pilar eu tenho um elemento retilíneo também, mas a altura ela é muito maior do que as outras duas dimensões. Então eu vou ter um carregamento concentrado que vai chegar até a fundação, e na fundação eu vou distribuir essa carga no solo, ok? Então, mostrando aqui, as reações das lajes vêm até o vigamento, do vigamento vai aos pilares, dos pilares até a fundação, ok? Aqui estou apresentando também carga horizontal, que a gente tem que considerar também. Pré-dimensionamento. Aqui eu estou esclarecendo como é que é feito vigas, lajes e pilares. Geralmente o pré-dimensionamento de uma viga é 1/10 do vão livre. Então, se eu tenho uma viga de 5 metros lineares, eu vou ter uma seção de viga 20 por 50. Aqui do lado eu apresento uma laje, aliás, uma viga em balanço, porque às vezes é muito interessante a gente deslocar um pilar para formar um balanço, de maneira que
eu consigo equilibrar o momento positivo, né? Eu vou criar um momento negativo aqui, em que, se o momento positivo é muito alto, ele acaba com o balanço, ele vai diminuir. Então há um equilíbrio aqui entre o positivo e o negativo, ok? Lajes. Geralmente, pessoal, a gente utiliza 10 centímetros para lajes que suportam peso menor ou igual a 300 kg por metro quadrado, laje de 12 centímetros para lajes que suportam pesos maiores do que 300 kg por metro quadrado, laje de proteção 16 centímetros. Como é que eu faço o pré-dimensionamento de pilares? Pela minha experiência, eu fui observando que se eu pegar uma fatia de pilar de 10 por 10 centímetros quadrados, que são 100 centímetros quadrados, essa seção suporta até 10 toneladas. É claro, pessoal, que ninguém vai dimensionar um pilar com 10 por 10 centímetros, até porque a norma não permite. A seção mínima que a norma permite é um pilar de 360 centímetros quadrados, ok? Mas isso aqui é só para efeito de pré-dimensionamento. E, por analogia, se eu tenho um pilar de 20 por 20, 400 centímetros quadrados, eu vou obter 40 toneladas. 600 centímetros quadrados, 60 toneladas. 1000 centímetros quadrados, 100 toneladas. 450 centímetros quadrados, que é um pilar de 15 por 30, eu vou obter 30 toneladas. Por que não é 45 toneladas? Porque eu tenho aqui um pilar de 15 centímetros e a norma ela entende que para um pilar de seção esbelta, 15 centímetros, a norma entende que o pilar é um pilar esbelto e você precisa adotar um coeficiente de segurança de 1,20. Então, se eu pegar aqui, 450 centímetros quadrados dividido por 1,20, vai dar aproximadamente 30 toneladas, ok? Nós vamos ver isso na prática. Coragem. Pré-dimensionamento de pilares, uma outra forma de a gente fazer é através de área de influência. Então, eu consigo extrair as cargas nos pilares se eu utilizar esse processo. Eu vou subdividindo aqui, né, os meus vãos que eu tenho na estrutura, é metade desse vão e metade desse vão aqui, metade desse vão, eu vou formando as minhas áreas de influência. Mas nós vamos ver isso bem na prática, fiquem tranquilos. Eu tenho aqui no pilar P5 uma área de influência de 3 por 2,70, que é igual a 8,10 metros quadrados. Se eu multiplicar essa área por 1.350 kg por metro quadrado, a gente obtém 11 toneladas. Por que 1.350 kg? Eu fui observando durante a prática que 1.350 é um bom número, porque vai me entender o piso, onde que eu estou, e vai me entender também o nível de fundação, né, onde estão ali as vigas baldrames, ou cintamento, né, e também as fundações. 1.350 é um bom número. Eu achei aqui 11 toneladas. Se eu tiver um piso, 11 toneladas, 2 pisos, 22 toneladas, 3 pisos, 33 toneladas e assim por diante. A condição é bem tranquila. Tem um caso aqui que na varanda eu não adotei 1.350, mas eu considerei 1.000 kg por metro quadrado, que eu entendo também que é um bom número, tá? Análise de cargas. Como é que eu faço essas análises de cargas? A carga em viga, se eu tenho uma viga baldrame aqui, vamos imaginar uma viga de 20 por 50. Qual que é o peso próprio dessa viga? É 0,2, 20 centímetros de espessura, né? 0,2.
altura 50, 0,5 vezes 1, vezes 2.500 kg por metro cúbico, porque a densidade do concreto é 2.500 kg por metro cúbico. Se eu multiplicar essa equação aqui, eu vou ter 250 kg por metro linear. Ok? Mas se eu tiver... Como é que eu calculo o peso das paredes de alvenaria? Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma espessura, 1 metro e 3 de altura. Então eu vou ter que multiplicar a minha espessura por 1 metro por 3 de altura. Então fazendo isso, ó, considerando uma densidade da alvenaria de 1.300 kg por metro cúbico, eu vou ter 0,20 vezes 1 vezes 3 vezes 1.300, que eu vou achar 780 kg por metro linear. Para a parede de 15, eu faço a mesma, eu só substituo aqui 20 por 15, eu vou achar 540, e uma parede de 10 centímetros eu vou achar 390 kg por metro quadrado. Isso aqui é bem tranquilo. É conta, pessoal, conta de padaria, tá? Cargas em lajes, a gente vai ter alguns exemplos aqui extraídos da NBR 6120. Quando eu tenho uma edificação residencial, eu vou adotar 200 kg por metro quadrado. Comercial de 300 a 400 kg por metro quadrado. Uma biblioteca eu tenho que adotar 600 kg por metro quadrado. E cargas de alvenaria eu faço o seguinte, peso total da alvenaria dividido pela área da laje. Nós vamos ver que o TQS faz isso de forma tranquila. Revestimento, eu tenho que ter um revestimento também, que é o peso próprio. Eu vou ter 100 kg por metro quadrado, porque eu tenho contrapiso e eu tenho uma placa ou de mármore ou uma placa de porcelanato, ok? Então, pessoal, nessa aula nós falamos de concepção estrutural, pré-dimensionamento e também falamos de carregamento. Na próxima aula nós vamos começar a fazer o primeiro exercício. O que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos transformar no AutoCAD um arquivo DWG para o DXF. O arquivo DXF é um arquivo de transporte para vários programas, inclusive o TQS. Lá no TQS nós vamos fazer criar um novo edifício, nós vamos importar a arquitetura que está no AutoCAD para o TQS e fazer o lançamento de pilares, ok? Até a próxima aula.